Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, o primeiro, o único e o melhor podcast do setor médico hospitalar brasileiro. E conforme prometido, nessa sequência da terceira temporada, a gente expande um pouco mais os horizontes. Falamos muito nas primeiras temporadas sobre o OPME, sobre questões de relacionamento entre indústria, convênio, hospital, e você continuará vendo sim esse tipo de conteúdo aqui que nos direciona no nossos dia a dia de negócio. Mas é importante a gente entender que fora do centro de um negócio OPME existem diversos players, diversos prestadores de serviço, diversos pontos que a gente precisa olhar de maneira estratégica para buscar eficiência, segurança, redução de custo e especialização. Afinal de contas, o OPME é um nicho, é algo extremamente especializado. E por que então você teria soluções de negócio não especializadas? Por isso, hoje eu recebo com muita alegria aqui o César Cordeiro. Ele é consultor e corretor de seguros especializado em logística, em transporte, até mesmo em saúde, por que não? César, muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a vocês também. E é um assunto de muito dinamismo, né? E faz parte aí da cadeia logística de extrema importância. Eu acho que quem não está acostumado com o dia a dia da logística acaba esquecendo da questão do seguro. Primeiro, uma questão cultural. O brasileiro não tem ainda o hábito, né, de contratar seguros. Tirando ali o seguro automotivo, que já é mais comum, são poucos os brasileiros que procuram esse tipo de produto. Acho que está muito ligado à nossa cultura Sim, sim. de não prevenir, né, e remediar. É isso mesmo? Como que é o mercado de seguros no Brasil? Ainda tem muito para crescer? Tem muito para crescer. É um mercado realmente que ainda a cultura está fazendo parte desse processo. Existe várias lacunas ainda que estão sendo preenchidas. E a gente vem por uma regulamentação agora muito forte nesse setor. Em dezembro agora teve um marco regulatório onde muitas coisas estão sendo olhadas, analisadas e colocadas em questões, tanto para o lado das seguradoras como para o lado do público, o que compra, o que consome. E o setor logístico é de extrema importância. Apesar de ele ter uma característica de especialistas para mexer com a parte do seguro de carga, todo o setor logístico do processo, você tem ali uma importância gigantesca. Então, desde um acidente, a um furto, a um roubo e vários outros, um extravio, por exemplo, e o material cirúrgico está dentro daquele processo. Então, esse marco regulatório também eu venho explicar um pouquinho mais dentro do nosso bate-papo, mas o seguro tem muito para crescer ainda no Brasil. Então, visto seguro de pessoas, tanto na parte automotiva, que todo mundo fala que sempre olhou para o lado automotivo, tem muito para crescer ainda. Eu acho que, se eu não me engano, a gente só tem aí quase que 17% dos nossos fabricantes com seguro sendo comprados e analisados no mercado. Então, quer dizer, nós temos uma cadeia muito grande ainda dentro desse setor para crescimento. É o que eu vejo também. Eu me assustei com os números, onde acho que parece que apenas 5% dos brasileiros possuem algum seguro além do automotivo, além do seguro de vida, né? E aí você vê hoje seguro de celular, seguro de bicicleta, mas principalmente aqui para o nosso papo, o seguro B2B, né? O seguro Sim. empresarial. Às vezes a empresa, o empresário, o empreendedor tá tocando o negócio dele, tá focado ali na venda, na operação e tá totalmente descoberto do ponto de vista de seguro. Desde uma catástrofe natural, como foi a enchente no Rio Grande do Sul, como acontece vira e mexe aí um incêndio, Sim. mas também do próprio negócio em si. Ele acha que ele está comprando um produto e é outro. Como é que funciona então assim? Poxa, eu tenho uma empresa, a pessoa está me ouvindo aqui e falou: talvez eu esteja nesse cenário, né? Eu não colhei para o seguro, eu tenho lá um corretor que me passa a pólice para assinar, eu assino, nem sei o que eu estou assinando. Como é que é um trabalho? Entrei numa empresa vamos, né, de logística na área da saúde. Como é que a gente organiza estrategicamente seguro para ter qualidade, segurança e, obviamente, custo? Tá. Na verdade, o que está acontecendo hoje no mercado, tá? De modos gerais, assim.
O mercado de seguro ele tá ficando mais nichado. Então, assim, hoje o especialista ele já sabe as seguradoras que também são especialistas naquele processo. Então, você tem hoje uma cadeia de seguradoras que fazem multiprodutos, mas você tem as seguradoras também que são especializadas num determinado ramo, dando sequência e vai ganhando muitas escalas e vai ganhando experiência com aquele tipo de processo. A cadeia logística está passando por esse momento também. Então, hoje, o que acontece? Muitas das coisas estão sendo colocadas para o lado empresarial. Então o PJ tem que ter cobertura para isso. O responsável é o transportador logístico. O responsável é o embarcador. Então, muitas dessas contas que estavam numa lacuna muito perdida estão sendo passadas como uma obrigatoriedade por lei. Então, é bom sempre ter um especialista onde você consegue encaixar dentro do seu processo aonde está o meu direito e até onde vai os deveres. Tanto do lado de como comprador do processo e também da seguradora que está fazendo o seu processo. Saber se dentro daquela cadeia logística, todas aquelas lacunas que você precisa em especial estão cobertas. Porque não adianta eu ter só a cobertura somente do acidente e não tenho uma avaria, por exemplo. Eu tenho uma cobertura só se tiver um furto qualificado. E a gente tem um jeito de distribuição que tem uma diferença entre o qualificado e o não qualificado. Então, essas obrigatoriedades estão passando por uma regulamentação. E a gente não pode pensar somente como custo. Claro que o custo faz parte do processo, é bom sempre fazer essas análises e tudo mais, mas você tem que hoje ter as obrigatoriedades. Então, assim, análise de risco tem que ser muito transparente. Então, passar as informações corretas, isso acontece muito hoje no mercado. Eu acho que eu não vou falar que eu tenho... Vamos dar um exemplo aqui até mesmo do saúde, né? Eu tenho uma doença, mas ela não está diagnosticada. E, de repente, você vai para o plano de saúde e amanhã ou depois você precisa ser internado. Então, assim, poxa, não respondi no questionário. Poxa, você não foi transparente no questionário. Então, esse tipo de coisa, a gente está passando por uma regulamentação muito grande. E a outra parte da regulamentação visa também a parte jurídica das coisas. Então, tinha muitas coisas que você tinha coberturas. Mas depois eu entro isso na justiça e vou ter certa cobertura. Deixa passar que depois eu vou discutir isso lá na frente. Mas, na verdade, isso tudo tem que estar dentro de um único guarda-chuva. Então, assim, nem as seguradoras podem perder muito dinheiro e perder dinheiro com os processos, e nem os compradores do produto podem ficar sem as determinadas coberturas que são naturais do risco. Então, só para você ter uma ideia, Danilo, a gente tem agora na regulamentação logística, você tem obrigatoriedade de ter no mínimo 3 produtos contratados. Então você tem que ter a apólice de acidente, você tem que ter a apólice de roubo, e agora ela está fazendo parte unificada, você não tem mais o roubo como facultativo no processo, você já quando contratar, você tem que contratar o roubo junto. E agora você tem também a cobertura de RCV, a responsabilidade civil, caso ocorra algum tipo de acidente ou danos com o veículo transportador, a corresponsabilidade era do transportador ou do embarcador. Então, assim, o RCV vem para regulamentar também uma parte que ficava uma abertura no mercado sem uma determinada cobertura. Eu queria aprofundar no RCV, porque a responsabilidade civil, eu estava muito acostumado a ver isso em contratos internacionais. Tá. Quando chega uma multinacional querendo trabalhar com a LogMed, ela pede ali as minhas apólices, tinha sempre a tal da responsabilidade civil. Só que para nós brasileiros era realmente uma lacuna, a gente não entendia muito a importância de ter esse custo ali no meio da operação. Como é que funciona então essa RCV no transporte logístico? Aprofunda um pouco mais, ou seja, ela vem muito para proteger o agregado, de certa forma. De certa forma, sim, e de certa forma proteger o transportador logístico do processo. Se o agregado anteriormente se envolvesse num acidente... Num acidente e, por exemplo, você hoje faz os contratos de prestador de serviços ou agregados ou terceiros dentro da sua cadeia logística. Você
às vezes, ou não tinha como princípio, pedir as apólices de seguro de casco ou de responsabilidade civil para eles. E quando acontecesse o acidente, ele via que ou ele não tinha apólice, ou ele deixou de pagar a apólice dele, ou ele não tinha seguro. Então ele causou um acidente ou causou um atropelamento, existe um processo ali, um custo disso, que na verdade não tinha a quem recorrer. Para quem sobrava isso? Vinha essa conta para a empresa que mandou fazer o transporte logístico. Então, assim, já que esse processo, eu entendo muito nesse formato, tá? Precisava ter uma regulamentação, a NTT se envolveu nisso. E ela que regula, né, toda a parte logística, ela dá as certificações para que as pessoas possam fazer o setor logístico, autorizações. Ela entrou nesse circuito e ela está se aprofundando dentro dessa parte do RC. Então, o transportador agora ele vai ser obrigatório a comprar esse produto e ter esse produto. Isso eu não vejo com maus olhos. A gente pode pensar no primeiro momento, poxa, mais um custo, está trazendo mais um custo para dentro da minha empresa e tudo mais. Mas ele pode ser um custo mensurado. Porque hoje, sem esse custo, você fica sem saber a quem recorrer a hora que a justiça decreta que você tem que pagar uma indenização X, a quem e como. Então, você pode ter um processo judicial, onde você tem que cumprir algumas obrigatoriedades para a família daquele ente querido que aconteceu o acidente, ou do bem da pessoa. O caminhão levou aí, bateu em 40 carros ou 15 carros, e a justiça vai lá e começa a fazer as determinações. Se perde um pouco. Então, assim, eu vejo com bons olhos pelo seguinte motivo. É um custo, ele é um custo, mas ele é mensurado. O segundo passo é que você sabendo que tem esse custo e você já está fazendo essa obrigatoriedade, você também vai fazer contratações com melhorias. Você vai passar essa responsabilidade que você está assumindo e você vai fazer melhores contratações dos seus terceiros, dos seus agregados e do seu público ali, dos seus funcionários que acabam exercendo o nome da sua empresa. Então, eu acredito que a qualificação vai ser melhor no resultado final. Então, assim, a gente tem o custo, a gente vai ter a quem recorrer, vai ter apólices para serem absorvidas. Então, você também tem as questões do acidente do veículo por parte do seguro transporte. Depois, você não tendo margem aqui, você ainda vai para o seguro de automóvel, que aí você tem a cobertura de terceiros e pessoas. Tudo isso meio que já num determinado funcionamento, para que você tenha respaldo no mercado e você não deixe essas aberturas sem nenhuma responsabilidade, vamos dizer assim. Realmente cobre uma lacuna importante, afinal de contas, eu não tenho esse número, mas a maioria dos prestadores de serviço hoje de transporte são autônomos, são MEIs, são agregados de PJ de alguma empresa, né? E isso já vem numa mudança de uma década ou 2 décadas antes, onde se deixou de ter muitas frotas, terceirizaram-se os serviços, e aí você fica dentro dessas contratações. Então, acho que agora você vai continuar tendo as contratações, mas você também pode qualificar a quem vai trabalhar representando a sua empresa. Então, muito disso... Então, assim, você tem algumas leis hoje obrigatórias. Então, você tem a lei da obrigatoriedade do seguro da carga, do roubo da carga, da responsabilidade civil do processo de danos a terceiros. Você tem do motorista, você tem ali o seguro de vida, tem uma lei que também cobre isso. Então, acontecesse um acidente com o motorista em viagem, uma fatalidade, um óbito, não tem o seguro ali protegendo por ele também não ser seu CLT, que era uma dificuldade muito grande. Hoje você tem produtos no mercado que hoje já tem essa característica de cobrir mesmo quando ele não é seu CLT, mas ele está em viagem pela sua transportadora. Então você consegue fazer esse tipo de contratação e ficar amparado. E aí acontecia essa fatalidade, os familiares faziam lá os seus processos e depois vinham buscar esses recursos dentro da empresa transportadora ou do embarcador. Sim. Então,
acho que agora vai ter uma uniformização. Acho que as coisas têm que ser fiscalizadas, têm que ser autuadas, mas eu acho que dá uma uniformidade para o processo. E, na verdade, isso faz bem para todo mundo. Vai fazer bem. É um custo, mas o custo é discutível. Porque até mesmo quando saiu essa regulamentação, ninguém tinha estatística ainda. Ninguém sabia o quanto custaria. Como vai custar? Será que tem muito acidente? Será que tem muito atropelamento? O que é um dano moral? Até onde pode chegar? Então, quantidade de exercícios, né, de acidentes que tiveram nas últimas décadas, tudo isso tem o pessoal atuarial, estatísticas, e estão se debruçando cada vez mais dentro desse processo. Inteligência artificial, essa parte de seguros, eu creio que vai ser uma das primeiras e mais impactadas. Você vai conseguir calcular risco, tendência, padrão de muita coisa e precificar esses produtos de acordo. Com certeza, com certeza. Agora, César, tira uma dúvida. A dúvida, assim, na verdade eu já tenho a resposta, mas eu sempre tenho que parar e lembrar. É uma discussão antiga no mercado de transporte da saúde. Vários clientes meus sempre têm essa dúvida, que é a famosa carta DDR. Né? Que antigamente essa carta DDR, a transportadora sempre teve as obrigatoriedades. Aí essa carta DDR, às vezes o embarcador tinha ela e usava essa carta DDR para cobrir o seguro e isentar o seguro, né, da cobrança do frete. No entanto, esse mercado mudou completamente, acho que 2 anos atrás, 2 anos atrás. Né? A carta DDR perdeu o seu valor e aí o mercado se adaptou, mas até hoje as pessoas têm dúvida. Quem paga o seguro, quem é responsável por pagar o seguro, quem tem que contratar seguro, quem tem a DDR, o DDR não existe mais. Como é que ficou esse relacionamento entre transportador e embarcador? Essa relação entre transportador e embarcador, ela ficou muito mais hoje voltada para um lado comercial, proposta de frete e contratação. A DDR, ela realmente não existe mais. Esse produto morreu. Eu não digo o produto, mas o nome ele morreu. não tem mais. Então, assim, eu não tenho mais hoje como ficar pegando a pólice emprestada do embarcador e eu vou averbar por ela, ou eu vou fazer um processo por ela, ou ele vai me dar desconto. Ele pode até usar esse artifício, mas perante a lei, o transportador ele é obrigado a ter a pólice dele e fazer as averbações dele. Então, assim, ele não tem como usar a DDR desse processo. Entendi. Mesmo que ele use ou ele tente usar, durante um processo indenizatório, onde fica aquele processo, você não cumpriu as obrigatoriedades ou não tem direito ao seguro. A DDR vai ser muito clara. Ela não tem valor simbólico perante a lei. Então, um lado vai ficar muito fraco e geralmente esse lado vai estourar para o lado do transportador. Então, assim, o transportador hoje, por lei, ele é obrigado a ter a sua pólice, as suas próprias condições, os seus limites e fazer o seu trabalho diante desses processos, tá bom? O que acontece hoje no mercado, e o pessoal pode ter algumas contradições, são alguns nomes que são usados no formato DDR. Carta conforto é um deles. Carta conforto é um deles. Mas para isso, tanto o embarcador como o transportador, teoricamente, estar na mesma seguradora, no mesmo risco. E aí você tem a obrigatoriedade de averbar como transportador logístico, mas você tem um desconto por essa averbação, porque você já tem o mesmo risco no mesmo local. Entendi. Então, se o embarcador e o transportador estiverem na mesma seguradora, você pode fazer uma análise. Carta conforto pode ter algum desconto. Isso. E aí o embarcador poderia aí sim pleitear algum desconto no frete por conta disso. Isso. Caso contrário, não. Caso contrário, aí é uma questão puramente comercial. A obrigatoriedade vai bater na porta e assim, puramente fica um lado comercial no processo. Entendi. Querer, né, repassar ou não o custo do seguro. Não tem como. Isso é muito bom, eu acho que isso é corte, porque isso aí é resposta prática a uma dúvida assim, muito latente do mercado. Não adianta a gente ficar, não tem. Perante a lei não tem. Agora, também não tem mais as apólices estipuladas, então você tinha as apólices estipuladas por embarcadores e os transportadores ficavam tudo embaixo dessas apólices. E eu acho que esse marco regulatório e tudo que vem acontecendo na cadeia logística vem para melhorar.
É isso que eu Então, ia te assim, perguntar, essa mudança das apólices, da DDR, por que você acha que veio para melhorar? porque, na verdade, você tinha o roubo facultativo. Então, assim, o meu embarcador já estava dando apólice por acidente. Não, a apólice de acidente já era uma regra no Brasil Uhum. de que o transportador tem que ter, é obrigatoriedade do transportador. A de roubo ainda tinha discussão da Sim. DDR. Então, assim, a de roubo fazia parte desse É processo. verdade, né? A DDR cobria a de A roubo, de nunca a de roubo. acidente, é isso mesmo. Então, assim, quando eu passo a pedir para o transportador que a pólice não pode ser mais facultativa, então, aquela que era facultativa não é mais, ela tem que ir acompanhada do acidente, eu já vou ter que contratar o roubo, já é uma mudança de página. Então, assim, por que isso? Porque existe vários planos de PGR, de gerenciamento de risco no mercado. Ora o transportador está pegando PGR de um embarcador, ora de outro, e cada um pede um tipo de regra. Esse é um entrave hoje, assim, por isso que os especialistas se debruçam muito na parte do PGR. Hoje eu diria que quase 70% do mercado tem que ter olhos para o processo de PGR. Essa era a minha próxima pauta. Para quem não conhece nada de seguro, o que é o PGR, né? E aí eu já ia emendar, que é a área de gerenciamento de risco dentro das empresas. Como é que como que um GR, que é o gerenciador de risco, pode atuar de maneira estratégica em cima de um PGR? Pois é. Então, na verdade, existiam essas colocações por parte das seguradoras das apólices. E essas empresas elas vêm para fazer uma composição ajudando a análise de risco e protegendo todas as lacunas que possam acontecer. Então, desde um cadastro e consulta do motorista, saber se ele já teve algumas autuações em sinistro, se ele já tinha tido roubo no passado, porque você também tem que fazer essas contratações sabendo quem que você está contratando. Então, análise de risco, se determinadas mercadorias em certos limites, você vai precisar de rastreador, bloqueador, se você vai colocar escolta ou não. Então, cada um dos embarcadores tem uma regra. E o transportador que faz um pouco de tudo, ou até mesmo os especializados, mas ele pega de vários embarcadores, você imagine que possa cair, naquela época, caía DDRs de tudo que era Exato. jeito. Hoje também ocorre isso ainda. Você tem as obrigatoriedades de cumprir PGRs, mas como você também tem a sua policy, a sua responsabilidade, você pode exercer isso também na negociação. Então, assim, vem um embarcador, um exemplo prático disso, e ele tem lá que acima de determinado valor de mercadoria, ele vai te exigir algum tipo de análise. Então, ele vai te colocar ali consulta e cadastro do motorista, mais o rastreador, mais um monitoramento por satélite, essas coisas. E acima de, um exemplo, R$300.000 a mercadoria, e a sua policy, e você já começa a fazer isso com os seus agregados dentro do seu perfil acima de 500 mil, você pode fazer uma análise se realmente aquele frete eu faço dentro das minhas apólices ou eu vou ter que averbar. Então, será que eu preciso absorver esse custo entre 300 e 500? Então, isso são análises de risco muito bem feitas hoje, tem empresas muito especializadas e isso faz uma parte da composição do processo. Isso é fundamental hoje na cadeia logística. Em relação, né, você falou exatamente isso, que o mercado de saúde, de seguros, ele está indo para uma especialização, ele está indo para nicho. Está indo para nicho. E aí eu entendo que o profissional também está se especializando, né? Esse corretor de seguros, que ele é muito generalista, ele acaba vendendo de tudo um pouco, mas ele não consegue atender a necessidade, vamos falar do cliente empresa principalmente. Sim. Mas eu imagino que os produtos também estão se especializando. Muito. Né? A ideia é você ter um produto também ali aderente à sua operação, à sua empresa. Porque eu entendo, não, beleza, seguro de transporte, pega todas as transportadoras, está aqui. Não, mas tem a transportadora grande, tem a pequena, tem a da área de saúde como nós, tem a do agro. Então, também já o produto está acompanhando essa especialização do profissional. O que está vindo na frente? Eu acho que o produto está vindo até na frente do profissional, né, nesse caso. Na verdade, cada seguradora e esses nichos, às vezes, faz parte dentro desse processo também. Você tem muitas seguradoras hoje analisando alguns tipos de risco, falando assim, poxa,
para mim, eu fico meio desconfortável de trabalhar esse risco, porque talvez ela não tenha uma estatística sobre aquilo. E já outras têm um grande apetite para aquele risco, porque ela tem uma análise diferente. Então, assim, tanto na parte de produtos, na parte de profissionalização, tem melhorado demais. E isso agora, nós estamos vendo isso acontecer muito latente no mercado de seguros. O corretor de seguros também tem que se especializar. Então, não só para o seguro de transporte, a gente está falando aqui muito disso, mas assim, o garantia, ele tem corretores especialistas no garantia e tem que ter um conhecimento técnico bom para isso. O seguro de fiança é um outro seguro também que tem as suas características, tem muitas coisas envolvidas nisso. Ora você pode fazer por CAP, ora você tem que fazer por risco. Você tem as análises, por exemplo, dentro da própria cadeia logística, vamos voltar um pouquinho, as análises de galpões. Sim. Então, assim, isso é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça tremenda, até mesmo para como risco, as seguradoras ficarem tranquilas quanto a uma aceitação de risco. Você tem N galpões, diversos tipos, desde aqueles que eram das antigas telhas soltas. Exato. Hoje você tem alguns CDs de distribuição maravilhosos. Não, e aí caso prático, né? No nosso caso, a gente é armazém geral e transportadora. Aí se você chama uma seguradora, uma corretora que não entende o negócio no nível que precisa ser entendido, não, mas isso aqui eu vou fechar uma pólice de transportadora, mas ali é um armazém geral, e aí tem impacto no preço. Às vezes a pessoa fala na área da saúde, o meu negócio principal é médico hospitalar. O cara me enquadra como medicamento, já é outra coisa. Então, né, são pequenas nuances que também doem no bolso. Dói. E assim, esse tipo de análise, foi muito bom você ter tocado nisso. Você hoje tem diversos tipos de análise para isso, Danilo. Então, assim, se a gente ficar olhando a parte de imprensa, a gente só vai ver noticiário de quem está pegando fogo. Mas hoje a cadeia logística ela é enorme, gigantesca, e você tem armazéns maravilhosos. Então, assim, a hora que você debruça isso para o especialista, ele tem que saber se você cobra ou não armazenagem, se você trabalha com trade ou não, se o seu volume de estoque ele sobe e desce de acordo com as entregas, ou ele é estático. Então, tudo isso faz parte da especialização. Você vai trabalhando. Se dentro disso daí o prédio está coberto já no fiança locatícia, se você já está pagando a cobertura de prédio lá dentro, se você só vai fazer conteúdo, se você vai usar um cross-docking, se a sua operação não precisa de um cross-docking. Então, tudo isso é questão de especialização. E eu acho que nós estamos tendo essa virada de página não só no mercado logístico, mas no mercado de seguros em geral. Isso também está passando pelo seguro de vida, está passando pelo seguro saúde, que eu trabalhei recentemente agora no Vida e no Saúde muito tempo. Você tem várias frentes... Acho que o saúde é legal a gente falar um pouco, porque envolve interesse de muita gente. E no seguro saúde, né? Porque o que a gente vê muito, aí voltando até muito ao core daqui das nossas discussões anteriores, você paga o seguro de saúde, e aí quando você precisa dele, ele não te reembolsa, ou ele não quer cobrir o procedimento, a questão da sinistralidade, a questão dos aumentos repentinos de fatura. Qual que é o lado bom dessa história toda? Como é que o seguro-saúde, como um produto talvez, esse sim, muito estabilizado aqui na nossa, né, no país, e muitos deles pautados pelas empresas que colocam seus colaboradores embaixo, o que tem de novidade no seguro-saúde? Eu tenho um pensamento, mas aí é uma parte do que eu vejo na corretora e do que eu vejo no dia a dia. Nós passamos por um momento muito difícil que foi a parte da pandemia. E ninguém estava muito preparado para isso. Aí, aquele foi um problema. Diante daquele problema, você acaba descobrindo outros. Então, a hora que as operadoras se debruçaram dentro das suas operações, elas viram várias coisas também que elas não estavam olhando. Então, hoje, você tinha públicos fazendo muitas coisas de reembolso que não podiam ser feitas. Tá. E até a cadeia médica também trabalhando dentro desse universo. Então, assim, você viu muitas coisas sendo batidas na justiça agora com médicos que soltavam notas fiscais ou de reembolso
E aí com valores exorbitantes de faturamento dentro das operadoras. Isso é um aprendizado. Então, eu acho que a pandemia já passou. Essas lacunas foram meio que já fechadas. O que eu vejo de novidades, eu acho que o saúde está um pouquinho mais na frente nesse processo. Ele não é regulado pela SUSEP, é pela ANS, mas ele já está um pouquinho mais nichado também. O que eu acho que está faltando no saúde, então assim, a gente tem operadoras hoje cuidando de idosos e muito bem. Sim. E sabendo cuidar. Uma coisa aí, que ninguém sabia cuidar, a Prevent foi lá e se especializou. Não só a Prevent, mas você já tem outras já muito próximas dessa. Então, assim, você tem uma MedSenior, você tem outras empresas já muito especializadas dentro dessa cadeia. Você tem o pessoal que tinha rede hospitalar, que eram planos, né, muito do passado, já aprenderam também a trabalhar muito dentro desse processo. E você tem as grandes operadoras, que têm um outro viés, muito encorpadas, mas elas também aprenderam muito dentro desse processo. O que eu acho que ainda no Brasil a gente vai ter uma mudança, e eu acho que recente agora deve acontecer, é o olhar para o lado individual. Eu acho que ainda a gente... O lado da pessoa que é sozinha, de que ela precisa contratar um plano sozinho, que ela não é uma PJ ou é uma MEI. Então, hoje tem pessoas que fazem a MEI porque precisam de um plano de saúde. Uhum. Então, quer dizer, eu estou mascarando talvez um jeito de abordar o mercado. Então, eu acredito muito que, tirando essa parte burocrática, é saber lidar com a parte individual. Eu acho que isso, quando é crianças, quando é adolescentes, a gente já tem esse mercado, mas pro lado pós-adolescência, já do jovem mesmo e da pessoa que é solteira, da pessoa que ainda está formando, ou também aqueles que são individuais e não vão seguir sua carreira individualmente aí pelo mercado. Não precisa abrir uma MEI, talvez, para ter um plano de saúde. Você acha que vai Acho quebrar que essa barreira? A gente vai precisar quebrar essa barreira de alguma maneira. Só precisamos saber de como e de que forma, mas eu acredito que as operadoras já devam estar pensando muito bem nisso. Isso é bem interessante, né? Você falando, César, eu lembro de vários pontos aqui que a gente, como LogMed, passou para evoluir também nosso conhecimento, nossas apólices. Né? Quantas vezes eu fui nas seguradoras explicar o que era a nossa operação, o que é uma logística reversa, por que a gente demora 2, 3 dias e a gente precisa ter uma cobertura mais estendida, ou o que é uma cadeia fria, o que é o produto que está dentro daquela cadeia fria. E as apólices foram ficando, né, ao longo do tempo mais especializadas, cobrindo ali uma necessidade muito minha, né? Muito da LogMed ali. Sim. E isso é legal de ver uma seguradora que geralmente são empresas de bilhões, são empresas muito grandes, muito capitalizadas, abrindo espaço para esse tipo de discussão. E aí eu te pergunto agora, qual que é o papel de uma corretora nisso tudo? Você tem a seguradora, segurando o risco, criando às vezes o produto. Você tem aqui do outro lado o contratante. E aí você tem o que é muito comum nesse mercado, aliás, é obrigatório, né? Sim. Você tem as corretoras e os corretores. O que é um bom corretor? O que é uma boa corretora? Como é que ela faz hoje esse mercado com as tendências e inovações que você falou girar e trazer valor para o cliente? Eu acredito muito agora na profissionalização do corretor. Eu acho que a gente está passando por uma transição de corretores, né, também. Vamos dizer que nós estamos numa virada de página de muita sucessão hoje. Não só por parte dos corretores, até mesmo dos empresários. Né? Então, essa virada de chave também muda o jeito de se trabalhar. Eu vejo muito do pessoal jovem que estão entrando no mercado de corretores buscando cada vez mais informações, tentando se especializar mais. Isso é bom por processo e eu enxergo muito valor nisso. Eu acho que o corretor de seguros que tem dentro do seu portfólio de clientes aquelas cadeias mais especializadas, como o próprio Garantia, o Aeronáutico, o Náutica, a cadeia logística de seguro transportes, o agronegócio. Tem gente que hoje faz seguro só das plantações. E é um nicho maravilhoso. Sim. Só que
quem é que sabe? Quem conhece a técnica? Como que faz a cobertura? De que forma trabalha isso? Então, eu estou dando exemplo aqui de vários negócios que precisa ser debruçado. Não adianta eu entrar num sistema de computador e só tirar pedido. Tirar o pedido e fazer assinatura. Hoje o clausulado está passando por esse movimento, né? Esse movimento do marco regulatório, ele também visa alguns deveres das seguradoras. Mas para que as seguradoras sejam cobradas desses deveres, tem um lado que você tem que fazer direitinho também, que são os direitos do processo. Então, voltando um pouquinho, o questionário tem que ser bem respondido. É aquele questionário que você só põe não, 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 não. Não só para o lado da saúde, mas talvez para o lado do transportador. Eu conheço muita gente no transportador que às vezes omitia um sinistro, avarias, omitia-se algumas coisas para tentar buscar alguma vantagem nisso lá na frente. Mas ele esquece que lá na frente, hoje, o mundo se conversa. Hoje, até mesmo para você fazer uma análise de risco, as próprias seguradoras aprenderam a tirar base desse tipo de estatística. Perfeito. Elas mesmas se conversam, porque os profissionais, eles vão, às vezes estão numa seguradora, às vezes estão em outra, e isso vai acontecendo, e a conta é a mesma. Então, não adianta mais ter esse lado. Hoje, por API, você fica sabendo um monte de detalhes no mercado. Hoje, vazamento de informações, tem corretores especialistas que trabalham com cyber. Então, assim, é outro mercado. Esse, com certeza, de muito potencial. Porque muito hacker começou a entrar no mercado e começou a roubar dados. Então, assim, se ele pensa que ele poderia fazer como fazia no passado, já não dá mais. Eu lembro que o corretor do passado, ele era bom quando ele tinha o menor preço. Sim. Ele era muito bom se ele tinha o menor preço e ele resolvia o seu BO. Roubaram o meu carro, ele resolvia. Né? Agora não, ele tem que ter um bom preço, tem que andar bem nas seguradoras para ter um bom preço comercial. Ele tem que ter essa proatividade de resolver problemas sem dar muita dor de cabeça para o contratante, mas ele também tem que entender o negócio. Sim. Como é que é essa plantação, ou como é que é esse hospital, qual que é a especialidade desse hospital, o que você carrega no seu carro de logística, para qual especialidade, o que acontece se não entregar, né? Pois é. Então, assim, eu acho que essa especialização é fantástica, eu acho que vem a agregar. Muitas das coisas estão acontecendo, Danilo, assim, ó, por exemplo, seguradoras antes tinham 15 dias para fazer uma análise, para devolver uma proposta de seguro. Tá. Analisou, quero o risco, não quero. Hoje ela vai ter 25. Aí você pode falar para mim, puxa, mas a sua seguradora está vendo o lado dela, ela vai ter 25. Do outro lado, ela tem que ter uma análise de sinistro agora de 30 dias. E ela vai pedir a parte documental. E se ela precisar pedir documentos a mais, vai parar o relógio. Porque antes, cada vez que ela pedia um documento a mais para análise, ela poderia postergar para mais 30 dias de análise. Agora não. Então, assim, já mudou para o lado da seguradora. Então, esse marco regulatório vem por isso. Você tem uma análise, precisou de mais um documento para análise desse sinistro. Ela vai te pedir, o relógio está parado. À medida que você entregou esse documento, volta o relógio a funcionar. E ela pode fazer 2 paradas somente. Ela não pode mais ficar postergando, tal documento, no 28º dia, 29º dia. Então, assim, não é só para o lado da seguradora. Para o lado do cliente também vai melhorar bastante. E que pé que está esse marco regulatório? Já está aprovado? Já está em funcionamento desde dezembro, já está funcionando. E agora nós estamos numa segunda página. Quem está olhando por isso? Quem está fiscalizando. Então, vou dar um exemplo. Não tenho a menor dúvida que os próximos acidentes que acontecerem na cadeia logística, na estrada mesmo, ali no acidente, já vão querer saber se tem uma pólice de seguro, quem são, pegar dados. As seguradoras vão estar preparadas também para fazer essas indenizações e saber a estatística disso, mas é um efeito dominó. Não tem mais como voltar. Então, assim, isso tudo é muito já do momento. Então, uma outra coisa que eu tinha para falar sobre o assunto anterior não só os direitos e obrigações, mas eu acho que toda aquela parte da lacuna que ficava muito sobre jurisprudência, paga civil ou não paga,
tudo isso vai ser muito bem encaixado. Eu acho que não vai ter mais isso daqui era jurisprudência, então paga assim. Esse daqui eu quero que você pague a família, os filhos até tal idade. Nós não vamos ter mais esse jeito. Na cadeia logística, muito menos. Ali já tem as obrigatoriedades, vão ser autuadas, e a NTT é uma força muito grande nisso. Sim. Do dia para a noite, se você perder lá a sua autorização para ser transportador, você imagina a sua cadeia hospitalar no dia seguinte, parada, precisando fazer cirurgias eletivas. O estoque em hospitais, ele existe, Sim, mas ele não é suficiente. Nem um pouco, ele imagina. usa muito mais a cadeia logística, e os transportadores também estão se especializando bastante. Cada vez mais esses CDs estão se aproximando dos clientes finais, para ficar mais rápido. Isso aí. Então, eu acho que toda essa virada de página vem para melhorar. E como é que você vê, então, César, agora de um olhar mais macro, né? Alguém que enxerga o macro negócio, as tendências, e quando a gente olha exatamente essa relação, indústria, hospital, convênio, logística, que faz mover essa área hospitalar, ou seja, está todo mundo trabalhando para que o produto seja entregue no tempo certo, na hora certa, a cirurgia ocorra de maneira correta e os devidos reembolsos ocorram e os devidos pagamentos ocorram. Você vê algum seguro na área da saúde, mas não o saúde em si, mas que permeia esse setor, que poderia ser uma virada de jogo, eu digo, por exemplo, hoje você tem um ciclo de pagamento muito alongado. Né? Você faz a cirurgia hoje, você vende a cirurgia hoje para um distribuidor, para uma indústria, e talvez o trâmite entre hospital e convênio e aprovação, você vai receber isso em 180 dias, muitas vezes. Você vê a seguradora entrando com uma espécie de fiança bancária nesse sentido? Eu vou cobrir aqui essa ineficiência do setor, eu vou cobrir um gasto que a indústria está tendo, ou eu vou cobrir um pedaço que é ineficiente. Você vê a seguradora ela se envolvendo de uma maneira mais ativa nos negócios, ou ela vai sempre jogar na defesa? Eu não digo jogar na defesa. Tudo isso vem com a cultura e o processo. Hoje, se a gente fosse pensar fiança bancária, a gente vai pensar para o lado do banco. Sim. Então, a carta fiança ela vem muito mais uma análise bancária. Quando a gente vai para o lado do seguro, você tem os seguros das garantias. E aí, olhando para o lado financeiro, você vai para a garantia financeira. O Brasil está passando por várias estabilidades e processos financeiros. Então, assim, a análise de risco para você hoje fazer análise financeira e garantia financeira não é muito bom no cenário hoje atual. Principalmente pelo lado das empresas. Hoje, você garantir que em 180 dias está o contrato, sim, ou 120 dias, é uma dor que o mercado está sentindo. Mas eu não vejo o apetite, porque se alguém levantar a mão e talvez for para entrar nesse mercado, ele vai ser meio que único, ele não tá entrando com um monte de gente fazendo o mesmo negócio. Então, tem que se saber dosar isso. Isso está acontecendo não só na cadeia de hospitais. Se a gente for para o lado bebidas e alimentação, o setor logístico também está passando por esse processo. Eu tinha alguns conhecidos no setor logístico que estavam em 90 dias, passaram a 120. E não vai ser surpresa nenhuma daqui a pouco a passar 180 dias o recebimento. Só que como que você faz isso rodar tudo com 180 dias? Que mágica que vai ter para esse processo todo? Qual a garantia que em 180 dias você também está embarcando X volume de negócios? Então, essa transição ela é muito voltada também ao lado político, ao lado de estabilidade financeira do mercado e tudo mais. Mas eu não vejo assim, o mercado de seguro fazendo umas garantias financeiras nesse método. Tá. Existe garantias financeiras, existe análises, e os tomadores são feitos essa checagem toda, mas eu não vejo mais por esse lado, tá? Esse lado de crédito, garantir crédito e receita. Tá. Eu estou falando de apetite, tá? Pode ter alguns casos que você pode até acabar encontrando e tudo mais. Mas eu acho que o mercado está chegando muito próximo. Então, assim, o lado bancário é um lado que analisa algumas coisas, mas talvez a dor seja maior pro lado
do transportador ou do embarcador trabalhar só para o lado bancário. Uhum. Então, eu acredito muito essa transformação entre o frete e o processo final, de que eu acho que nós vamos encurtar um pouquinho mais esse processo e tem que ser vantajoso para todo mundo. Porque senão vai ficar desequilibrado. Você falou de encurtar o processo. Eu acho que isso me traz aqui a última pauta que eu tinha anotado, que quando você pensa em encurtar processo, digitalizar processo, você vai automaticamente pensar numa startup. Sim. E aí surgiram várias startups no setor de seguro, também com propostas assim bem disruptivas. De contratação pontual, de contratação só enquanto o carro tá rodando. Já viu isso? Já. O cara sai e liga, Sim. enquanto ele tá dirigindo, o seguro tá valendo. Na hora que ele chega no destino dele, ele desliga o taxímetro ali do seguro. Sim. Eu achei isso interessante. Se funciona ou não, se cobre uma necessidade específica ou não, eu não consigo dizer. Mas como é que você vê essa questão das startups que entraram nesse setor tentando produtos e formas de cobrança diferentes? Eu fiz parte disso, tá, Danilo? É? Eu tenho... Hoje eu fiz parte disso dentro de um produto específico para garantir a vida do motorista ou do motorista mais o ajudante, mais um tripulante, no setor de cadeia logística, dando cobertura pelo CTE. Então, assim, ou pela nota fiscal quando é embarcador. Uhum. Então, saiu da transportadora, saiu o CTE, está coberto até o final da sua viagem. E aí, eu fiz parte de um processo que a gente pode falar de produto, mas eu não era uma startup, mas o produto em si, pensando na cadeia logística. Uhum. Essa parte, o setor logístico trabalhou muito forte. E até tem uma lei que ajuda, porque esse seguro eu não preciso dar somente para o CLT. Eu dou dentro da sua cadeia de CTE. Estou falando para o setor transportador, é CTE. CTE a CTE, é isso? CTE a CTE ou ponto a ponto, pela viagem principal. Então eu tenho a coleta e a distribuição, e depois eu tenho a viagem principal. Por que isso não está maior do que a gente? A gente não ouve falar tanto. Qual que é a limitação? Fiscalização. Vamos dizer, fiscalização. A hora que você faz isso para o transportador logístico, muitas vezes ele enxerga isso como mais um custo. Tá. Mas ele é tão barato quanto que se ele parasse para analisar, é muito mais fácil ele ter e não ter a dor de cabeça. Mas existe lei para isso, exigindo isso dele. Uhum. Isso é um produto fantástico. Mas aí voltando à parte de startups, nós tivemos várias startups pelo mercado que logo isso a SUSEP puxou e viu uma lacuna muito grande de novas seguradoras estarem surgindo futuramente. Então, nasceu aí várias companhias seguras novas. Dentro das suas regras, elas vão cumprindo determinado prazo, investimento, solvência. Tá. Começa-se como se fosse uma startup, um nicho menor, e depois ela começa a crescer e se tornando uma seguradora e depois vai passando por fases. Então, você tem isso hoje no mercado e eu achei isso interessantíssimo, porque o mercado de seguros correu muito rápido na frente e hoje você tem muita gente entrante Sim. fazendo coisas diferentes que deixavam uma lacuna aberta. Então, hoje você tem seguradoras que pensam realmente como nicho. Olha, eu quero seguro somente de aplicativos. Então, eu quero trabalhar somente aplicativo. Ah, eu quero seguro somente de que mexa com esse público. Ele começa a nichar e ele começa a ter muito sucesso naquele nicho porque ele começa a se especializar. E aí ele começa a crescer, tem um crescimento. Eu vou falar que isso aconteceu no passado, não muito recente, mas de algum tempo para trás. Seguro de vida para associações e sindicatos. Todo mundo via isso como maus olhos, as seguradoras começaram a deixar de lado. Abriu-se uma lacuna em 2007, onde algumas seguradoras eram entrantes, como Vida, que eram as antigas seguradoras que eram de pecúlio. Uhum. Eu participei muito disso. Que hora que ela começaram a analisar algumas contas e começaram a entender como trabalha essas contas e como chegar na taxa correta, começou a ter sucesso. O mercado todo recorreu e voltou atrás e começou a analisar diferente. Então,
são ensinamentos que vão Exato. passando e eu acho que o E, mercado vai passar por isso. Já passamos, mas eu acho que tem muita coisa para crescer ainda. e como eu falei ali no meio do episódio, eu acho que essa questão da inteligência artificial, ela vai mudar muito. Eu li um livro chamado 2041, na verdade eu estou lendo. São 7 ou 8 histórias disruptivas sobre o futuro com IA. A primeira história, ela é baseada numa família de classe média indiana, onde a família inteira contrata um seguro de vida. Só que esse seguro ele é dinâmico. Então ele te acompanha nos seus hábitos, ele te rastreia por GPS. E se você está comendo bem, se você vai no médico, você paga menos. Se Tá. você bebe, fuma e tem comportamentos erráticos, o seu seguro aumenta. E a família inteira, que era uma família indiana que não passava fome, mas também não tinha dinheiro sobrando, começa a ficar obcecada em pagar menos o seguro. E aí o que acontece? A adolescente da família se apaixona por um coleguinha da escola que é de uma casta inferior lá na Índia. E aí ela começa a frequentar bairros com maior nível de violência, com maior exposição a doenças. Exposição ao E o risco. aplicativo começa a querer separar os dois, porque fala, ó, você está aumentando o custo da sua pólice. E a mãe e o pai começam a falar, olha, veja bem, você tem que terminar com esse menino aí, que você está expondo o risco. E eu acho, sinceramente, que a gente vai chegar nisso. Eu não tenho a menor dúvida que Dele muitas falar, coisas... Você tá entrando aí, isso aí tá te expondo ao risco, sai daí. Você vai perder a garantia. A gente vai ter alguns ensinamentos muito grandes Muito. com a IA. E assim, quem souber trabalhar com ela vai ter um sucesso enorme. Eu estou pensando muito sobre isso, eu estou fazendo agora uma parte aí de tecnologia também na corretora, e a gente conversa muito sobre a questão da IA, né? Até onde ela pode atender o meu cliente, até onde eu atendo, porque a cadeia logística de seguros, ela é muito dinâmica. Você está ali com o caminhão exposto, muitas vezes numa estrada ou na porta de um hospital, precisando de uma solução imediata. E eu não posso ficar falando, às vezes, com um robô. Então, até onde vai o robô e até Exatamente. onde não vai. Essa medição eu estou trabalhando com muitos olhos, assim, para poder entender e ajudar. Mas eu acho que Chegaremos lá. muita coisa a gente vai aprender. Chegaremos lá. Um dos exemplos que eu ia te dar é a questão hoje do gerenciamento de risco. Hoje você tem dentro da cadeia hospitalar aparelhos cirúrgicos que estão indo com microchips que eu vou saber em real time aonde ele está. É isso aí. Então, a gente já participou de algumas apresentações disso, eu tive olhando algumas delas. Então, às vezes num home care da vida que você instala na casa do paciente por um determinado momento, algum daqueles materiais que estão ali na casa do paciente, talvez às vezes por erro, o paciente acabou jogando fora. Ele descartou. Aquele descarte, na verdade, não podia ter sido feito. Tinha que voltar como reverso para você. A gente na LogMed tá com muito interesse nessa tecnologia, porque nós fazemos a gestão dos comodatos dos nossos clientes. E a gente ter esse tracking em tempo real... Eu nem sabia que vocês estavam precisando, mas assim... Já pode me passar aí algumas tecnologias que a gente está analisando. E às vezes não é nem uma por demanda. um erro ou por maldade, mas assim, foi descartado porque não sabia Exato. se da importância. Então, você descartou, só que aquilo tinha que ter vindo no reverso para ser usado de uma outra maneira, esterilizado e tal, e voltar para a cadeia hospitalar. Hoje a gente consegue descobrir aonde está. Onde que está o ponto oficial em real time, numa tela única. Além da questão operacional, né, que para nós de logística é fundamental, você tem essa redução do risco. Sim. Né? Você consegue repassar um preço melhor porque você tem a tecnologia embutida ali garantindo esse rastreamento. E cada vez que você consegue ganhar em escala, você ganha em custo, você consegue fazer isso cada vez melhor. César, muito obrigado. A gente precisa encerrar o episódio de hoje. Eu que agradeço. Tenho certeza que o telespectador, o ouvinte do OPMcast hoje aprendeu algo novo. Né? Para quem já estava aí cansando um pouco de falar de OPME, aqui você vem com uma visão totalmente diferente, abraçando a área da saúde, abraçando o setor logístico, mas trazendo essa questão do seguro, que hoje o brasileiro ainda precisa aprender, precisa colocar o seguro dentro da vida dele e usar estrategicamente, né? Saber quando usar e como usar cada produto que ele contrata, que ele consome. Queria te agradecer demais a sua presença e queria agradecer você também que ficou aqui conosco até o final
E, César, alguma última palavra aí? Muito obrigado ponto? a você pelo espaço também, ao público também que está nos ouvindo. E se precisar fazer qualquer tipo de análise, alguém precisar de uma análise, por favor, pode me César contatar. Cordeiro no LinkedIn. César Cordeiro lá no LinkedIn. Perfeito. Pessoal, até mais, até o próximo episódio do OPM Cast.